No devocional de hoje eu quero falar com você sobre sinergia. Mas espera aí, o que é sinergia? Sinergia é quando duas ou mais pessoas se reúnem em busca de um objetivo comum. É diferente de equipe, porque na equipe você dá para cada membro da equipe uma atribuição diferente. Já na sinergia não, é quando todos vão em busca de somente um objetivo. E o poder da sinergia é tão grande, mas tão grande, que a soma de todos os esforços dessas pessoas dá muito mais do que o resultado final. Ou seja, se tem duas pessoas em sinergia, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 10, 20, 100, 1000. É muito grande o poder da sinergia. E é isso que eu quero refletir com você hoje, sobre a questão da sinergia dentro da palavra de Deus e fora dela. Até porque a palavra de Deus é o manual, é a bússola para os nossos dias, né? Então, hoje eu quero refletir com você Eclesiastes capítulo 4, verso 9, que diz assim: é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, há melhor paga pelo trabalho. Na Bíblia NVI, que é uma linguagem mais atualizada, esse verso diz assim: é melhor ter companhia do que andar sozinho. Olha que bacana. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É o que diz a NVI. Então, você pode ver que esse verso, para quem é do meio religioso, cristão, ele é muito usado em questões de casais, encontros de casais, palavras para casais que diz, é melhor ser dois do que um, tal. Claro, esse verso ele se aplica também à questão do casamento, óbvio, né? Só que esse verso ele vai muito mais além do que só o casamento. Ele vale para tudo nessa vida. Para tudo é melhor ser dois do que ser um só, porque sendo dois tem um resultado maior, tem uma paga melhor do trabalho que está sendo feito, né? É por isso que em outro verso na Bíblia, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, diz assim, que onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Cristo, ele está ali também. Ou seja, mais um verso você vendo falando sobre a questão da sinergia entre duas pessoas ou mais pessoas. Você pode ver na Bíblia Sagrada diversos relatos de sinergia, diversos relatos de duas ou mais pessoas fazendo alguma coisa. Claro, existem os heróis na Bíblia Sagrada, assim como fora dela, que uma pessoa fez uma coisa grande. Só que se você for olhar nas entrelinhas, ou às vezes nem precisa ir nas entrelinhas, você vai perceber que essa única pessoa, para ele ter todo aquele resultado exponencial que ele teve que fazer sinergia. Ele teve que se reunir com outras pessoas para fomentar aquele resultado dele, né? Como, por exemplo, o caso de Moisés. Quando ele saiu, ele foi fazendo tudo aquilo, mas ele tinha um ajudante. Mais para frente, Josué teve que assumir aquilo, mas ele já vinha da sinergia com Moisés. Caleb também fez sinergia. Moisés e Arão, sinergia. Isaías também tinha sinergia. Elias com sinergia. E assim você vai ver na Bíblia inteira pessoas que transformaram a sociedade, transformaram o mundo naquela época, mas eles sempre estavam em sinergia. Mesmo que esteja em evidência o nome de uma pessoa, se você for olhar direitinho, essa única pessoa estava em sinergia com outra pessoa ou com um grupo de pessoas. E o homem que dividiu a humanidade, Cristo, né? Porque tudo se resume em antes de Cristo e depois de Cristo. O homem que mudou a humanidade, mesmo ele tendo todo o poder, sendo homem, sendo Deus, né? O Cristo encarnado, né? Mesmo assim, você acha que ele fez tudo sozinho? Claro que não. A gente fala assim, antes de Cristo, depois de Cristo, Cristo é o maior nome. Claro, tem tudo isso. Só que ele também fez sinergia. Mesmo tendo todo o poder do mundo, Cristo também fez sinergia com quem? Com 12 apóstolos. Você vê que na hora que ele vai começar o ministério dele, ele já vai lá na beira da praia, já chama dois, vem cá vocês dois, vem cá mais um, ele já sai montando ali a sua equipe para poder fazer uma sinergia.
Então ele tinha sinergia com 12, esses 12 tinham sinergia com mais pessoas e com mais, e cresceu ao ponto que vem se arrastando até hoje, né? E você pode perceber na Bíblia que diz que existiam muitos parceiros do ministério de Jesus, não somente aqueles 12, tinha muita gente que acompanhava ele, mas não fazia parte dos 12, não era discípulo, não era apóstolo, mas estava ali juntamente com ele, em sinergia com ele. Então, eu falei tudo isso para te mostrar o poder da sinergia, sabe? O poder de estourar, o poder de mudar o mundo, né? Por quê? Você não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Você pode até conseguir, mas vai ser mais difícil. Vai ser melhor quando você tiver uma parceria junto com você, quando você tiver uma sinergia juntamente com você. Aqui na Bíblia, a Bíblia inteira está lotada de histórias de sinergia, né? E a própria Bíblia, aqui quando ela começa, em Gênesis capítulo 1, no verso 1, já começa falando do grande poder de Deus, que ele construiu o mundo. Mas sabe o que está no verso 1, no primeiro capítulo, no primeiro verso da Bíblia Sagrada? Tem mais uma demonstração de sinergia, ou seja, é Deus mostrando que ele opera em sinergia. Eu sei de cabeça, mas é claro, eu quero ler para você o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 1. Veja só, vou pegar aqui, ó, Gênesis 1. No princípio, Deus, ó, a primeira figura, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito, ó, apareceu a segunda pessoa. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus. Nesse disse é a terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Jesus Cristo. Ele é o disse. Fernando, não entendi. Aqui é quando Deus falou. Deus falou pela primeira vez. Disse Deus. Aí o que Deus falou? Haja luz. Quando Deus falou haja, é Cristo. Essa palavra de Deus é Cristo. Eu vou te mostrar, ó. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz, né? Beleza. Agora olha o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Eu também sei de cor, mas eu quero ler para você porque, nossa, é muito bom. Só lembrando que isso aqui é NVI, na tradução na linguagem de hoje, é um pouco mais atualizada, mas mesmo assim não vai perder tanto o sentido da palavra não, tá? Tá aqui, ó. Novo Testamento, João 1, capítulo 1, verso 1. Aí fala assim, a palavra tornou-se carne. Sabe a palavra que Deus falou? Haja. Primeira vez que Deus falou, palavra, né? O título aqui de João fala, a palavra tornou-se carne, ó. No princípio, lá em Gênesis, que a gente acabou de ler. No princípio, aquele que era a palavra. Quem era a palavra que Deus falou, né? Ele estava com Deus. Uau! E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, por intermédio de Cristo, da palavra, né? Por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Viu que está falando de Jesus Cristo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e fala, ele era a luz dos homens. E você, voltando agora para Gênesis 1, quando Deus falou, e disse Deus, haja luz. Olha aí! Você vê que Gênesis 1 está explicado também lá no Evangelho de João 1:1, dizendo, lá quando Deus foi falar, a palavra de Deus é o próprio Cristo. E quando Deus diz, haja luz, ele era a própria luz. Então por que eu estou te falando tudo isso? Porque até para começar tudo, o primeiro verso da Bíblia, para começar, você já vê uma sinergia. Apareceu Deus, apareceu Cristo, apareceu o Espírito Santo. Ali juntos os três. E também aqui em Gênesis, um pouquinho mais pra frente, vai dizer assim, Deus fez tudo, haja, mas na hora de fazer o homem não falou haja. Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Só que tem um verso interessante que diz assim, Deus falando,
façamos é quando você está com alguém. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, mais uma vez, até na hora de fazer o homem, Deus atuou em sinergia. Bem, vou parar de falar de sinergia e vou direto para a aplicação. Então você vê que a Bíblia está recheada de palavras que falam de sinergia. Tudo na Bíblia é sinergia. E tudo fora dela, tudo isso que você vê, tudo isso que existe, também é sinergia. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, tudo é sinergia. Então, se você que está me assistindo agora, você que está vendo esse devocional, essa reflexão hoje, torne a sua vida mais fácil através da sinergia, sabe? Torne a sua vida mais vivível através da sinergia. Conte com outras pessoas. Não estou falando para você ser dependente das pessoas, não é isso. Até porque na vida a gente vai depender das pessoas para alguma coisa, para algumas coisas são essenciais a gente depende das pessoas. Para outros não, a gente tem que tomar conta de alguma coisa. Então, faça sinergia com as pessoas. É claro que essas sinergias elas são importantes quando você e a outra pessoa têm o mesmo sentido, que é a mesma coisa. Não adianta você quer ir para São Paulo e a outra pessoa quer ir para o Rio de Janeiro. Não vai dar certo. Vocês vão ir até um determinado caminho, mas dali para frente cada um vai ter que tomar uma direção diferente. Então, ou vocês vão juntos para São Paulo, ou vocês vão junto para o Rio de Janeiro, né? É assim. Então, quando você quiser fazer alguma coisa relevante nesse mundo, quando você quer que alguma coisa vá para frente, dê certo, quando você quer mudar o mundo, quando você quer transformar, você quer fazer alguma coisa, encontre alguém que está na mesma visão que você e estabeleça uma sinergia para você poder ir para frente com isso que você está planejando na sua vida. É assim que as coisas funcionam. A Bíblia está nos ensinando hoje, nesse devocional, sobre sinergia. E o que eu estou fazendo aqui nesse canal é sinergia. É um devocional, mas também acaba sendo uma sinergia. Por quê? Você só veio aqui porque você também está em sinergia com esse assunto. Você também está envolvido com a palavra de Deus, envolvido com o divino, envolvido com as coisas de Deus. Então, eu aqui estou juntando forças juntamente com você. Eu estou falando, você está assistindo, você está curtindo, você se inscreve, você ativa o sino das notificações, você deixa um comentário. Então, assim, nós estamos em sinergia. Então, quando você tem sinergia, quando todos estão juntos pelo mesmo trabalho, o que acontece? Há melhor resultado. O resultado é bem maior, como se fosse uma só pessoa. Então eu espero que tenha ficado claro para você entender no devocional de hoje que com sinergia você vai muito mais além do que você imagina. Estabeleça sinergia naquilo que você quer fazer, no seu propósito de vida, na sua missão, aquilo que você quer mudar o mundo ou que você acha que não tem esperança. Pega isso, faça sinergia e vá adiante. Com certeza a sua vida vai mudar e você vai conseguir influenciar a vida de muitas outras pessoas. Bem, essa era a minha intenção para o devocional de hoje, falando sobre sinergia. Eu espero você no nosso próximo devocional. Tchau!